Salve, povo do primeiro ano. A gente vai começar, a partir de agora, no quarto bimestre, com uma dinâmica de aula que vai revisar alguns capítulos, né, alguns módulos que são extremamente importantes para o conhecimento de vocês, tanto no primeiro ano médio assim, tópicos da filosofia que vão ser mencionados durante toda a vida de vocês. Assim, qualquer tipo de concurso de acesso, de vestibular, agora quando vocês terminarem o terceiro médio e forem prestar Enem, né, as questões de filosofia vão versar sobre esses módulos que a gente vai fazer revisão a partir de agora. O módulo que eu escolhi para a gente começar a nossa revisão foi o módulo 7, né? A origem da democracia no período clássico da filosofia grega, né? É o século de Péricles, na verdade. A gente vai falar sobre como é que era a organização social e política da Grécia e como passou a ser no final do século 6 a.C., no século 5 a.C. e no século 4 a.C., que é quando começou a filosofia socrática, né? Nesse módulo, especialmente no 7, a gente vai situar a transformação da forma política de Atenas. Porque, veja, nesse período da origem da democracia, século 5 antes de Cristo, século 5 e 4 antes de Cristo, nós tínhamos uma conformação, um desenho da sociedade ateniense que era considerada o centro do mundo, um desenho aristocrático, tá? A cidade de Atenas, né, na Grécia, era dividida em famílias, né, ou clãs. Na verdade, não são mencionados clãs, são famílias gregas, que eram assim formadas por proprietários de grandes extensões de terra, né? Na apostila eles usam o termo latifúndios, né? Para as grandes extensões de terra. E por guerreiros, né? Famílias tradicionais de guerreiros, de personagens do exército grego muito importantes. Gente, essas famílias governavam o território das quais elas eram proprietárias, né? Reuniam um ancião, um patriarca, os parentes consanguíneos, né? E os amigos próximos. Ou seja, formava uma comunidade familiar. E havia muito conflito entre essas famílias, essas lideranças aristocráticas, né? Ou seja, eram os chefes dessas famílias que governavam Atenas na Grécia de forma oligárquica, né? Cada um governava exercia poder absoluto no território do qual era proprietário. Até 594 a.C., né? Século 6 a.C., quando Clístenes, né? Um político da cidade de Atenas, perdão, não foi Clístenes, foi Solon, né?
até 594, quando Solon infundiu uma nova forma de governo para a cidade de Atenas, né? Uma forma de governo que abrangeria não só os proprietários de terra, mas também a população, né? Os artesãos e os agricultores que moravam em vilas na Grécia, principalmente na região de Atenas, né? Quando dessa separação do poder das famílias do poder da cidade imposta por Solon, um legislador, esse poder oligárquico, aristocrático, foi perdendo força. E, em contrapartida, foi ganhando força o artesanato e o comércio. Foi nessa época que houve a expansão comercial grega. Foi nessa época que houve a expansão manufatureira, né? O homem passou a criar objetos, passou a... Isso tudo tem a ver, gente, com a mudança do mito, né? Daquela simbologia mitológica para a simbologia antropológica, ou seja, quem seria capaz de fabricar? Quem seria capaz de desenvolver técnica? O próprio homem, certo? E não mais um deus ou um ente mágico. O homem seria capaz de desenvolver técnicas e fabricar objetos que seriam a extensão do seu corpo para facilitar o seu trabalho. Aí, nesse momento, vem aquele Clístenes que eu mencionei agora há pouco por engano, né? Ele vem depois de Solon, no século... ainda no século VI, mas já final do século VI a.C., né? 510. Clístenes promove uma reorganização da cidade, ou seja, separa as famílias e principalmente separa o poder aristocrático das oligarquias gregas do poder político da cidade de Atenas, certo? Clístenes funda duas instituições que são importantes que vocês tenham em mente: a Bulê e a Eclésia. Gente, a Bulê nada mais é do que um tribunal, né? Um tribunal formado por cidadãos, para que fossem julgadas as demandas que ocorressem na metrópole. E a Eclésia nada mais do que uma Câmara Legislativa, né? O Congresso Nacional, se a gente quiser fazer uma analogia com o Brasil hoje em dia. Um lugar onde são discutidas as propostas de lei, as sugestões de lei, que a gente chama de projetos de lei, e que são aprovados ou não de acordo com os votos, né? De acordo com... Hoje em dia, tudo é realizado através de votação, mas na Grécia, principalmente na Grécia, ao contrário daquele modelo aristocrático clássico, né? Que a gente está falando do período clássico. O homem ele era criado e treinado para ser um guerreiro belo e corajoso. Esses eram os atributos buscados pelo padrão grego. A partir da instituição do poder urbano, do poder da cidade de Atenas mesmo, por Clístenes, o que passou a ter valor, o que passou a ser importante era o poder de oratória, eram os atributos de argumentação de alguns cidadãos. Estes cidadãos, eles teriam mais
virtudes, eles seriam mais virtuosos quanto melhores fossem os seus argumentos para legislar, para decidir os rumos da cidade de Atenas. Duas coisas são muito importantes a gente mencionar para que vocês consigam tê-las registradas. O primeiro grande detalhe é que a política, né, e o comando da cidade seria organizado por leis. Haveriam leis que deveriam ser respeitadas por todos. Aí vem o segundo ponto importante, a isonomia. Ou seja, todos eram iguais perante essa lei, certo? Gente, tudo que fosse relativo à cidade de Atenas, ao núcleo metropolitano de Atenas, que era considerado o centro do mundo na época, inclusive aquelas deliberações da Eclésia que eu mencionei, que era o centro confeccionador das leis, eram decisões a respeito de guerra, a respeito de tratados de paz, a respeito de estratégias de comércio, de exportação, percebe? Então, assim, a cidade passou a ser governada pelos próprios cidadãos, que deveriam obedecer às leis. Esses eclesianos, né, esses legisladores da cidade de Atenas fariam as leis, né, eles confeccionariam as leis de acordo com as oratórias dos próprios cidadãos. E esses cidadãos atenienses eles teriam, veja só, eles seriam agraciados por dois direitos naturais, por dois direitos supremos, né? Que seria a isonomia, dizendo que todos são iguais, e a isogoria. Lembra que eu falei para vocês que o mais importante, a virtude mais importante para ser um cidadão seria a oratória, seria o poder de argumentação, né? A lógica de apresentação dos argumentos. Então, como todos os cidadãos eram iguais, todos tinham o direito de apresentar seus argumentos, de apresentar suas sugestões, né? Na ágora, que era a praça do mercado de Atenas, aonde se tomavam as decisões políticas, onde se discutiam onde se discutia o futuro da cidade de Atenas. Gente, nesse período desenvolveu-se muito a técnica, né? Porque, como eu disse para vocês agora há pouco, passou-se daquele panteão mitológico para um senso antropológico, ou seja, o homem seria capaz de desenvolver técnicas por experiência, né? Então, quem seriam os técnicos experientes? Seriam aqueles que tinham habilidades de caça, aqueles que tinham habilidade de navegação. Na verdade, eles mencionam bastante que a medicina foi desenvolvida, mas a gente tem que pensar em termos de medicina arcaica. Então, aqueles que tinham habilidades de cura, habilidades de tratamento, habilidades no trato com seres humanos mesmo, passaram a ser os médicos, né? Então, iniciou-se o desenvolvimento da técnica médica. E aí, e assim por diante. Nesse período do século V, já em Péricles, existe o surgimento de um tipo de peça de teatro chamado tragédia, né? E elas eram encenadas nos teatros gregos
que possuíam a seguinte configuração: palco e coro. O coro seria responsável pelo fundo musical das peças e por narrar os acontecimentos. E o palco seria aonde os atores representariam a peça. Normalmente, gente, essas peças da tragédia grega, elas tratavam de crime e castigo, né? Assim, contravenções e punições que seriam atribuídas ao próprio homem e não mais a deuses, né? Não mais os castigos de Deus, não mais a ira dos deuses do panteão mitológico grego, e sim a vingança atribuída como direito ao ofendido. Esse passou a ser o principal passo, né? A principal mudança de visão da humanidade. Passou-se, a gente falou bastante durante um ano a respeito da transição entre a credulidade no panteão mitológico e a crescente credulidade, a crescente importância do homem, né? Como nesse início a gente chama de período de transição entre o panteão mitológico para o período antropológico. Porém, a gente vai observar durante a história que em vários momentos o homem, enquanto agente, passou a ser valorizado, passou a ser capacitado, passou a ser acreditado como agente criador, agente modificador da natureza, agente, como eu posso dizer, capaz de melhorar a sua própria vida. A gente vai observar isso, inclusive, na Renascença, né? A partir da Renascença, do século XVI, né? O pensamento iluminista, o pensamento renascentista, né? Que vai abandonar aquela crença da religiosidade cristã, assim, vai não abandonar totalmente, mas vai aliar a crença cristã ao poder do homem, certo? Gente, como revisão, essa aula vai ser a número 28, vai ser a 28ª aula de filosofia. Depois, agora a gente vai adotar uma nova dinâmica na disciplina de filosofia, tanto de filosofia como de sociologia, tá? Mas agora eu vou explicar para vocês, vou falar a respeito da disciplina de filosofia, porque a gente está numa aula de filosofia. Numa semana, eu vou apresentar uma aula para vocês a respeito de um módulo que a gente considera importante que vocês saibam da apostila de vocês. Na semana seguinte, a gente vai fazer uma atividade via Google Forms para vocês responderem a respeito daquele módulo que foi estudado, certo? Gente, então, até esse momento eu agradeço a atenção de vocês e desejo bons estudos. Não esqueçam que a partir de agora a gente vai estudar um módulo, né? Porque, na verdade, na continuidade da apostila, a aula 28 deveria ser o príncipe, né? Assim, uma explanação melhor a respeito da obra principal de Nicolau Maquiavel, que foi a aula 27. Mas nessa aula 28 a gente vai fazer revisão do módulo 7, que é a origem da democracia. A próxima semana teremos formulário do Google, uma atividade que vai ser via link também, né, que vai ser gerada pelo Google. Eu vou fazer a atividade e vocês vão responder. E na próxima semana, não na próxima, na outra, a gente vai retomar a sequência
de Maquiavel, né? Então, Maquiavel vai ser módulo 27, vai ser aula 27 referente ao módulo 27 e vai ser a aula 29 referente ao módulo 28, tá? Mas isso eu vou explicar direitinho para vocês agora. O importante é que vocês saibam que a aula 28 foi uma revisão do módulo 7, ok? Gente,